Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma Live Sniper. A gente está na nossa live 004, o maior inimigo da sua consultoria em licitações. Esse é o tema que nós vamos abordar hoje e já vai entrando e dizendo de onde você está falando, qual que é a sua expectativa para esse tema. Já pensou em chutar e tentar acertar qual é o maior inimigo da sua consultoria em licitações? Eu sou o professor Wesley Costa e, se for a primeira vez que você está participando da nossa Live Sniper, o que é a Live Sniper? A Live Sniper, ela é uma aula semanal sobre construir, vender, entregar e renovar contratos de consultoria em licitações com empresas licitantes. Essa live é 100% gratuita e não há venda, tá? É 100% conteúdo. Ela acontece sempre às quartas-feiras, às 20h30. Inclusive, deixa eu alinhar uma coisa com vocês que é extremamente importante. Vocês vão observar que nessa live eu vou interagir muito pouco. Aliás, eu não vou interagir nada. Por quê? Para não correr o risco de furar com a live Sniper, eu gravei essa live com alguns dias de antecedência, porque eu estou em um evento nessa quarta-feira, e para não correr o risco de ter um problema de internet, qualquer coisa impedir a nossa aula de acontecer, ainda mais num tema tão importante como entender qual é o maior inimigo da sua consultoria em licitações, eu não podia correr o risco de você não ter esse conteúdo hoje. Então, por isso, eu vou interagir menos, mas coloca as suas dúvidas, coloca os seus comentários, participa porque eu vou ver, tá? Eu vou olhar e para as próximas lives eu provavelmente vou considerar o que você escreveu e vou trazer a solução das dúvidas de vocês. Podem ter certeza disso. Bom, quando é que começa o conteúdo da nossa live? A partir do momento que ela começou, o conteúdo também já começou. O conteúdo ele começa de imediato, porque só o fato de você estar aqui agora, numa quarta-feira, 8h30 da noite, dedicando o seu tempo para esse conteúdo, já faz com que esse conteúdo gere valor. Poucas pessoas tomam a decisão de se comprometerem em fazer aquilo que é necessário. Você, aqui assistindo essa live agora, sem dúvida nenhuma, está comprometido e por isso o conteúdo já começou. Agora vamos entender por que que esse tema, o maior inimigo da sua consultoria em licitações, é algo tão importante e tão significativo. Lembrando que, para quem não conhece as nossas lives, eu sempre disponibilizo para vocês uma cópia desse mapa mental no nosso grupo lá do WhatsApp. Então, lá no nosso grupo, eu mando um link que você consegue abrir esse mapa exatamente como eu estou abrindo aqui. A única coisa que você não consegue fazer é editá-lo. Mas ele fica 100% online e qualquer atualização que eu fizer nesse mapa mental, ela automaticamente atualiza para você. Voltando então ao nosso conteúdo, por que que esse tema ele é importante? Por que que eu trouxe esse tema para vocês? O que acontece é que os nossos mentorados dentro do Insider, eles sempre mencionam, nós observamos que, independente de qual é o encontro que a gente tem com eles, o Sniper é uma mentoria que a gente faz focado no processo de construção, de venda, de entrega e de renovação de contratos com empresas licitantes. E os nossos mentorados, eles sempre, independente de qual sessão, se a gente está fazendo um plano de ação, que é um encontro que a gente faz individualmente com eles, se a gente está fazendo alguma sessão estratégica, que também tem um mentor nosso que senta junto com eles e trabalha estrategicamente um tema relacionado com o seu objetivo de fechar mais contratos nessa área. Bootcamps ou Implementations Day, que são encontros que a gente faz em grupo para implementar, por exemplo, portfólio, implementar processo de aquisição de clientes, de seleção de clientes, de abordagem de clientes, de venda para clientes, checkpoints, né? Checkpoints, por exemplo, eu vou fazer uma reunião com o meu cliente e eu quero fazer um checkpoint com um mentor que é especialista nisso. E a gente passa com os nossos mentorados do Sniper, cada parte, cada passo da reunião. E graças a Deus, a gente tem já alguns snipers fechando bons contratos exatamente por passar por esse processo. E a gente simula, simulação de venda, simulação de abordagem com o cliente, como é que eu falo com ele. E o que nós observamos? Em todos esses entregáveis, em todas as situações que nós estamos com os snipers, nós percebemos que esse inimigo aparece. Toda conversa que a gente tem com um sniper, seja uma sessão individual, seja uma sessão em grupo, esse inimigo aparece. E se ele aparece naquelas pessoas que estão fazendo isso, que investiram alto para ter um acompanhamento, para ter um apoio, para investir isso, sem dúvida nenhuma, esse inimigo também atormenta você, tá? E olha, ele é um inimigo silencioso, ele é invisível, mas ele tá aí. E esse é o grande perigo de lidar com esse tipo de inimigo. Por ele ser silencioso, por ele ser praticamente invisível, você acaba não conseguindo tomar ação sobre ele porque você não percebe que ele está lá. E se percebe, talvez não dá a devida atenção. E não adianta ignorar.
Por quê? Ele não vai embora sozinho, não vai acontecer desse inimigo simplesmente desaparecer. Chegar um dia ele não está lá mais. Não acontece assim, não funciona assim. Você precisa enfrentá-lo. Você precisa conseguir executar, apesar dele ficar tentando te parar o tempo todo. O fato é que, sem encarar de frente esse inimigo, sua consultoria nunca vai sair do sonho, ou ela vai ficar patinando com poucos clientes, com clientes ruins. Você nunca vai transformar o seu sonho em realidade se você não encarar de frente, com técnica, esse inimigo. E ao longo da nossa live hoje, eu não só vou explicar qual que é esse inimigo, como também vou te dar vários exemplos e vou trazer para você um passo a passo de como lidar com esse inimigo. Bom, para a gente poder entender. Opa, meu mapa abriu muito aqui, ó. Pera aí, deixa eu fechar ele um pouquinho. Ó, já foi lá para o passo a passo. Tem várias coisas que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Pronto. Como lidar, como, não há como eliminar. Ele vem disfarçado. Pronto, agora já está mais fechadinho, eu consigo passar com vocês. Quem é esse inimigo? Tá? Qual é o maior inimigo da sua consultoria em licitações? Eu posso afirmar sem medo de errar que é o medo, tá? E olha, é super natural você sentir medo, e isso pode ser até positivo se bem administrado. Primeiro, eu senti medo quando entrei no mercado de licitações. Professor Matheus Carvalho, com certeza, todas as pessoas como tomam esse tipo de decisão tendem, pessoas sensatas, pessoas normais, tendem a sentir medo. É muito natural sentir medo quando a gente enfrenta algo novo, algo desconhecido, não tem nada de errado nisso. Inclusive, o fato de você sentir medo indica, tecnicamente, mentalmente, neurologicamente falando, que você está dando um sinal claro de que esse projeto, esse negócio, a sua consultoria, a sua carreira, ela é muito importante para você. Isso geralmente mostra, o fato de você sentir medo demonstra que você se importa muito com o impacto do teu trabalho, do teu nome, da tua consultoria, e isso é ótimo, tá? Só que o ponto é, o medo, ele deve servir como alerta e não como veto. Ele não tem que te paralisar, ele tem que te deixar melhor preparado, ele tem que te deixar com mais intensidade, ele tem que deixar você mais ativo, mais focado na sua consultoria e não te paralisar. O problema do medo é quando ele paralisa, tá? Quando você se sente paralisado por causa do medo, aí nós temos um problema. O que acontece com a gente é que muitos dos nossos alunos, tanto alunos do especialista referência, alunos das pós-graduações, alunos dos cursos de negociação, estudo técnico preliminar, de todo o portfólio de cursos, de conhecimentos que a gente disponibiliza, e também do Snipers, que é a nossa mentoria para conseguir fechar os seus clientes de consultoria, para conseguir entregar um bom serviço de consultoria para as empresas licitantes, a gente percebia que esses alunos têm muita competência para montar a sua consultoria, mas eles travam. E talvez isso aconteça com você. Você sonha em fazer a sua consultoria sair do papel. Você vai trabalhar no ente público, você vai trabalhar para a empresa, mas a sua vontade ela está trabalhando para você, porque você faz um ótimo trabalho, você domina isso, porém você trava. O medo, ao invés dele ser um alerta para você, muitas vezes ele te trava. E olha, às vezes fica difícil identificar o medo. Sabe por quê? Porque ele se disfarça. O medo, ele é um elemento, uma emoção que ela se disfarça. E eu trouxe aqui alguns exemplos para que nós possamos passar em conjunto. Primeiro, tá? O medo, ele costuma vir disfarçado de razão, tá? Ele faz o seu neocórtex, e aí vamos voltar aqui na neurociência, tá? A neurociência explica isso muito bem. Primeiro ponto. Nós temos, de forma muito resumida, dois lados do nosso cérebro. E, gente, é muito mais do que isso, tá? Estou falando para aquilo que a gente precisa para sua consultoria em licitações e contratos. Primeiro ponto, nós temos dois lados. Um lado mais emocional, que é chamado de sistema límbico, e um lado que ele é mais matemático, mais racional, que é chamado de neocórtex. O neocórtex ele, a partir do momento que você tem o medo, é uma emoção, é um sentimento que você está sentindo, você está sentindo aquela emoção. A partir do momento que isso acontece na sua mente, no seu lado emocional, no seu sistema límbico, o que que o seu neocórtex vai fazer? Ele vai buscar razões plausíveis para poder justificar esse medo, porque ninguém gosta de aceitar o medo. Então, o que ele faz? Ele disfarça o seu medo de justificativa. Por exemplo, olha.
eu ainda não tenho experiência suficiente. Mas o quanto de experiência que é suficiente para eu conseguir executar bem o meu trabalho de consultor em licitações? O quanto? Quanto de experiência que é necessário? Quando que a minha experiência vai ser boa o suficiente? Tá? Quando eu começo a me questionar nesse ponto, e gente, eu não estou dizendo para ser irresponsável e sair prestando consultoria sem não ter conhecimento nenhum, sem ter experiência nenhuma. Mas na minha experiência, a maior parte dos milhares de alunos que já passaram pelos nossos programas, a maior parte, se não todos, os snipers, eles têm muito conhecimento, eles têm experiência, muito ou pouca, mas tem aquela experiência, aquele conhecimento, junto com a dedicação, com o trabalho, com a vontade, com a competência os torna capazes de executar um bom serviço de consultoria, um bom serviço de assessoria. Quanto é suficiente? Suficiente é o necessário para você ajudar aquele cliente a vencer uma licitação. É o necessário para ajudar ele a pegar um reequilíbrio que às vezes ele não conseguiria porque ele não sabe sustentar, ele não sabe defender, ele não sabe comprovar. E você vai lá, estuda, mesmo sem nunca ter feito um reequilíbrio na vida. Você estuda, você se dedica, você vai lá e se empenha e traz uma comprovação sólida que ele tem o direito, seguindo a lei, e você vai lá e entrega resultado para ele. Então, quando a sua mente diz, eu não tenho experiência suficiente, será que isso não é justamente o medo dizendo para você, não, fica quietinho, não faz não? O medo vem disfarçado. Eu só tenho experiência em entes públicos. Que empresa que vai me contratar? Meu Deus, se eu tenho experiência em entes públicos, é óbvio que eu estou lidando com aquilo que a empresa vai precisar passar. Se eu trabalho na parte de contratos, eu estou gerenciando os contratos ou lidando com os contratos, fiscalizando os contratos que essa empresa executa. Se eu estou na área de licitações, na área de demandante, e estou fazendo meu estudo técnico preliminar, eu estou entendendo exatamente os requisitos e desenhando os requisitos que essa empresa vai cumprir. Se eu sou agente de contratação, se eu sou pregoeiro, eu tenho que dominar cada etapa do processo para eu poder conseguir executar o processo de contratação de maneira assertiva. É óbvio que se eu tenho esse conhecimento é extremamente relevante para aquela empresa, porque a maior parte das empresas erra em coisas bobas, em coisas idiotas. E será que realmente a sua experiência não é o suficiente para ela vencer uma licitação? Na maior parte dos nossos alunos, dos nossos mentorados, eu posso afirmar que é muito mais do que suficiente. Só que o medo, ele vem na sua mente e te diz: que empresa que vai me contratar? Eu não tenho anos de experiência como professor Matheus. Eu nunca atuei para empresa, eu só atuo para entes públicos. Isso é o medo criando justificativa. Volta aqui, ó. Lá no seu neocórtex, ó, neocórtex, sistema matemático, sistema racional, lógico, criando uma lógica que vai fazer você acreditar, realmente eu não devo vender a minha consultoria, porque eu não tenho experiência com empresas, eu só tenho experiência com entes públicos. Só que você, com a sua experiência, muitas vezes tem todo o conhecimento necessário para ajudar aquela empresa a faturar milhões nos contratos dela, a vencer licitações multimilionárias e que poderiam estar mudando a sua realidade. Nossa, eu preciso estudar mais antes. Cara, tu quer estudar? Pega um cliente, pega uma licitação, vai para cima, estuda ela, já estuda na prática. E eu não estou dizendo para não estudar a lei, eu não estou dizendo para não fazer o especialista. A gente tem um especialista referência que é fantástico para você estudar toda a parte fundamental, toda a parte teórica, toda a parte prática e dominar esse tema com um dos profissionais que mais entende disso no Brasil e é um dos mais respeitados no Brasil, que é o professor Matheus Carvalho e os professores especialistas referência. Mas até quando você vai precisar estudar mais? Essa é a pergunta que você precisa se fazer. Será que eu preciso estudar mais? Não é exatamente o seu cérebro criando uma justificativa, muito plausível por sinal, mas uma justificativa para esconder um medo? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para montar minha consultoria, né? E talvez, se você tivesse dinheiro sobrando, é que você não precisasse. Eu costumo ver muito nos meus grupos de empresários, nos nossos alunos, nos nossos mentorados, que aqueles que têm menos dinheiro, têm mais necessidade, costumam ser aqueles que mais se dedicam, porque mais precisam. Talvez o fato de você não ter dinheiro é que vai te colocar numa situação onde você vai ter que buscar as melhores soluções. Porque às vezes quem tem dinheiro não busca a melhor solução porque consegue pagar, consegue financiar e às vezes não se dedica tanto exatamente porque não é tão pesado para ele. Eu me recordo dos investimentos que eu fiz. Teve as fases que eu estava investindo e para mim era extremamente difícil
pagar os meus investimentos, e naquele momento eu me dedicava 10 vezes mais, porque eu não podia errar. Né? E eu vou contar isso para vocês mais para frente, não sei se nessa live ou na próxima, mas eu vou contar isso mais em detalhes para vocês. Mas na prática, o que eu vejo é, não, e o professor Matheus sempre fala isso, não é quem tem mais dinheiro que gera mais resultado, é quem tem mais atitude. Talvez a falta de dinheiro seja exatamente a força motriz que você precisa para fazer acontecer. Mas a sua mente está dizendo: eu não tenho dinheiro. E se der errado, como é que eu vou fazer? Isso é o medo disfarçado de justificativa. Eu não tenho tempo agora. Meu Deus, quem tem tempo? Todos nós temos 24 horas, meu querido. Ninguém tem mais ou menos tempo do que o outro. A gente escolhe onde nós vamos colocar o nosso tempo. Você escolhe onde você vai colocar cada segundo, cada minuto do seu tempo. O fato de você estar aqui assistindo a essa aula já te coloca num patamar absolutamente diferenciado a todos os outros consultores, todos os outros especialistas em licitações, pregoeiros, agente de contratação, coordenadores, gestores, procuradores, todos aqueles consultores que não buscaram esse conhecimento, que não se prepararam e que vão se tremer nas bases diante do medo, porque não viram o passo a passo que eu vou passar aqui no final da live. Não viram cada mecanismo, cada ferramenta que você pode utilizar. Nenhum de nós tem tempo para fazer tudo aquilo que nós gostaríamos, mas quando a sua mente diz, será que agora é o momento, né? Eu não tenho tempo agora, eu preciso me organizar primeiro, né? E aí a primeira coisa é, você quer se organizar, você precisa se organizar? Ok, tá tudo bem, mas você vai se organizar quando? Coloca uma data. O que que significa se organizar para você? O que que é se organizar? Tangibiliza, define isso. Por quê? Na maior parte das vezes, vai ser o seu medo dizendo para você: joga para depois, não faz agora não, não tá na hora. E se não é agora, quando? Quando que você vai fazer esse negócio acontecer? Depois de morto? O cérebro vai sempre tentar postergar. Ele vai sempre tentar mascarar o medo em cima desse tipo de justificativa. Mas até quando? Aí a pessoa vira e fala assim: um dia eu vou fazer meu negócio. Que dia? Um dia nunca chega, meu amigo. Vai passar 10 anos e você não fez. E você vai continuar sonhando. E vai vir um menino, uma menina muito mais novo que você, com muito menos experiência, com muito menos conhecimento, muito menos provável de gerar resultado, e vai fazer na sua lata, porque você está deixando o medo se disfarçar de falta de tempo. Se tempo fosse justificativa, aquelas pessoas mais desocupadas eram as que tinham mais resultado. E geralmente, pelo menos na minha rede de relacionamentos, é o contrário. É quem está mais ocupado, quem mais se ocupa é que tem mais resultado. Prova disso é o professor Matheus. Pensa numa pessoa que tem uma agenda extremamente conturbada. E todas as vezes que eu viro para ele e falo assim, professor, nós estamos precisando ver isso, estamos precisando fazer aquilo. Não, quando? Deixa eu ver aqui na agenda. Sempre encontra um tempo para fazer aquilo que é importante, porque é um profissional que busca performar, que não deixa o medo se disfarçar de falta de tempo, apesar de sentir, todos nós sentimos medo. E não tem vergonha nenhuma em sentir medo, tá? Meu Deus, e se ninguém me contratar, o que que eu vou fazer? Nós vamos falar mais sobre isso. Não sei por onde eu começo. Claro, você não sabe por onde você começa, você não tinha o conhecimento para começar. Você quer saber por onde você começa? Vai assistir a primeira live, a live 001, aqui da Mentoria Sniper, do nosso canal no YouTube. Vai assistir essa live, lá tem exatamente por onde começar. Minha Nossa Senhora, e se me criticarem? O que que eu vou fazer? Se me criticarem, como é que eu vou fazer? Às vezes, o medo, ele vai se disfarçar de o receio de ser criticado. Às vezes ele vai se esconder atrás da falta de coragem de vencer apesar da crítica. Quem mais tem resultados, os consultores que mais faturam, os negócios que mais crescem nesse mercado, são aqueles que recebem muitas críticas. Você vai receber críticas. Só tem uma maneira de não receber crítica. Se você não fizer, porque quem não faz não é criticado. E se eu fracassar?
E minha família achar que eu perdi tempo, minha família me julgar. E, gente, é super legítimo ter esse tipo de pensamento, tá? O que eu tô trazendo para você é uma maneira de identificar claramente quando o medo está te paralisando ao invés de te dar um alerta. Quando eu me vejo nesse cenário, eu falo assim, nossa. E se eu fracassar, o que minha mãe vai pensar de mim? Meu pai já não tem mais a parte mental, intelectual capaz de identificar isso, então para o meu pai não vai fazer muita diferença hoje pela questão dos problemas de saúde dele. Mas e minha mãe que está lúcida, né? E minha mãe, como é que vai ser? E meus filhos que já começam a entender no momento que eu gravo essa live para você, que a gente faz esse encontro, o meu mais velho vai fazer 7 anos, minha mais nova vai fazer 4. E se eu deixar de ser um exemplo para eles? E se eu fracassar? Como é que eu vou olhar no olho dos meus filhos? E isso é o medo me paralisando, o medo me dominando. E o medo não tem que me dominar, ele tem que ser um alerta. E quando a gente pensa, e se eu fracassar e minha família achar que eu perdi tempo? É aí que eu tenho que ir para cima. Sabe por quê? Porque é exatamente pelo medo de fracassar que eu tenho que ir com mais vontade, que eu tenho que fazer com mais energia. É aí que eu não posso paralisar. E se eu passar vergonha? Todos nós morremos de medo de passar vergonha. E se eu passar vergonha? Não estou pronto ainda, não estou preparado, não está no meu momento, meu amigo, o momento nunca vai chegar. Não existe o momento perfeito é agora. Porque cada minuto que você deixa passar é um minuto da sua vida que já foi e que você deixou de fazer aquilo que era o seu sonho. E se não é o seu sonho, tá tudo bem. Mas se é, o medo vai se disfarçar de cada um desses exemplos e vários outros que eu não coloquei aqui. Vários outros. E o alerta que eu estou fazendo para você é: se você quer construir um negócio de consultoria, de assessoria em licitações, que fatura múltiplos milhões de reais por ano de forma 100% honesta, o medo ele pode e deve ser um alerta, mas jamais ele pode te impedir, ele pode te dominar. E você vai aprender aqui como evitar que isso aconteça. Eu trouxe aqui 9 tipos de medo, e eu não só trouxe os tipos, mas vou te mostrar a origem desses tipos. Ó, meu mapa mental tá tão grande que deu pau aqui, ó. Eu não só vou te mostrar a origem desses tipos, vamos ver se agora ele é bonitinho, não, tá bem travadinho, ó. Como também, além de te mostrar a origem desses medos, eu vou te mostrar exemplos e como você lida com cada um deles. Como lidar com cada um desses medos, assim que o meu querido mapa mental aqui funcionar bonitinho, ó, né? Diz que quem sabe faz ao vivo, mas independente de ser ao vivo ou gravado, o que costuma acontecer é que vão aparecer problemas. Como o meu mapa mental aqui agora começou a dar pau, começou a dar erro, mas isso não vai te impedir a partir do momento que você sabe que isso pode acontecer e se prepara, você consegue lidar com os problemas que vão aparecer na sua consultoria, como um mapa mental no meio da nossa live, que resolve dar problema, né? É óbvio que eu não vou lembrar todos os 9 tipos de medo de cabeça. Mas são 9 tipos de medo e eu vou passar por cada um deles com você. Primeiro, medo da exposição, medo do julgamento, tá? Primeira coisa, como é que ele aparece, tá? E se acharem que eu estou me achando? E se eu parecer arrogante? Né? Meu Deus, eu não quero parecer arrogante, eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa humilde. Qual que é a origem desse medo? É insegurança de imagem. Você tem um pouco. Talvez você tenha síndrome do impostor, ou pelo menos um leve nível de síndrome do impostor. O medo de desagradar os colegas, de desagradar os outros. Quer dizer, eu estou mais preocupado com o que os outros vão pensar do que com o meu resultado, do que com o impacto daquilo na minha família, do que com o benefício que eu vou trazer para os meus filhos a partir do momento que esse negócio se consolidar. A partir do momento que eu tiver flexibilidade horária, a partir do momento que eu tiver muito dinheiro no bolso, que eu puder realizar todos os sonhos que eu quero realizar para mim e para minha família. Porque o dinheiro, quando a gente fala de construir um negócio de consultoria e faturar múltiplos milhões, nós estamos falando de uma coisa, de realizar sonhos. A pergunta é, quais sonhos que o dinheiro pode te proporcionar? É mais flexibilidade, é trabalhar quando você quer, é viajar para onde você quer viajar, é dar para o seu filho as condições que você sonha dar, é dar uma casa para tua mãe. Esse dinheiro, ele precisa e vai se transformar em realização de sonhos se você fizer acontecer. Se você encarar o medo e souber lidar com ele, como eu vou te ensinar até o final dessa live. Mas geralmente o medo da exposição do julgamento, ele aparece por um desses pontos, às vezes a necessidade que o ser humano tem de se enquadrar num padrão de grupo, numa sociedade.
A gente tem essa característica. Agora, como é que você faz para desconstruir o medo de exposição? Primeira coisa, você vai precisar entender que ser referência, se tornar referência, ter uma consultoria em licitações que performa, que se destaca, é estar exposto e ser visto. Inclusive, porque ainda não entendeu qual é o seu valor. Se você não sabe qual é o valor que você tem hoje, na hora que você começa a gerar licitações vencidas para a empresa, reequilíbrios, muito faturamento, muito dinheiro no bolso do empresário, muito dinheiro no teu bolso, no teu negócio, você começa a perceber a realidade de qual é o seu valor. Qual é real o seu valor? Você começa a ter clareza disso e aí esse medo começa a desaparecer. E não que ele vai desaparecer por completo, mas você encara ele com mais energia, com mais força. O segundo tipo de medo é o medo de não ser bom o suficiente. Esse é síndrome do impostor geral, total. Como que a gente lida com ele? Como que ele aparece? Primeiro, o outro sabe mais do que eu. Nossa, mas o professor Matheus Carvalho sabe muito. Quem sou eu? Meu amigo, se você estuda, se você se dedica, se você trabalha, você vai ter um conhecimento que é significativo, que é relevante para alguém, para alguma empresa que está perdendo a licitação, às vezes por um documento, uma certidão negativa que ela não colocou, uma certidão de débitos trabalhistas, às vezes um detalhe idiota e que você, por uma lida na lei, é capaz de identificar. E se eu não souber a resposta na hora? Ninguém sabe todas as respostas na hora. Você precisa se comprometer em buscar qual que é a origem desse tipo de medo. É a comparação com figuras de autoridade. Eu tento me comparar com o outro que está numa situação diferente da minha. A falta de autoavaliação. Eu não me avalio e busco conhecer realmente as minhas capacidades, as minhas dificuldades. O autoconhecimento é fundamental para que eu tenha confiança, segurança na minha assessoria, na minha consultoria em licitações e saiba das fraquezas que ela tem. Não compare, gente, essa é uma dica que eu escutei de um mentor meu e eu quis trazer isso aqui para você. Jamais, em nenhuma hipótese, compare a sua cozinha com o palco dos outros. As pessoas têm a característica de mostrar o seu palco. Vão lá, pegam, quer ver, ó? Deixa eu pegar meu celular aqui, ó. Pegam lá, postam no Instagram, uma consultoria maravilhosa, um conhecimento maravilhoso. Mas você não está vendo o que está acontecendo por trás das câmeras. Você não está vendo o que está acontecendo na cozinha dela. Ela está tendo lucro, está tendo margem, está crescendo realmente, ela consegue trazer segurança. É muito fácil eu julgar a minha cozinha pelo palco dos outros. Eu não tenho que julgar a minha cozinha pelo palco dos outros. Eu tenho que buscar melhorar a minha cozinha, fazer um resultado melhor, dar mais segurança e mais resultado para os meus clientes. É isso que é a minha responsabilidade independente dos outros, tá? E quando o seu medo ele aparece dessa forma, nossa, será que eu sou bom o suficiente? Pode ter certeza que você está se comparando. Você não precisa saber mais que todos, você só precisa saber o suficiente para resolver problemas como diminuir o erro que as empresas distantes cometem, encontrar estratégias para desclassificar os concorrentes, para bater lá junto com o pregoeiro, com a agente de contratação e conseguir que os outros sejam desclassificados, comprovar a legalidade dos pedidos de reequilíbrio dos seus clientes para que eles coloquem o dinheiro que é de direito deles no bolso, encontrar licitações que os seus concorrentes não estão vendo, às vezes eles estão com o mercado fechado e você para e fala assim, poxa, eu posso expandir a atuação desse meu cliente para outros estados, para outras regiões. Tem quinais que ele não tem hoje, mas que ele é capaz de prestar esse serviço, de entregar esse produto e que ele poderia estar faturando mais. Deixa eu ajudar ele a fazer isso. É assim que eu desconstruo o medo que se disfarça de eu não sou bom o suficiente desse tipo de comparação. O medo de não ter clientes é o terceiro tipo, e eu acabar fracassando sozinho, sem nada, sem ninguém. Será que alguém vai me contratar? E se eu montar tudo, e ninguém fechar comigo? E se der errado, eu perder dinheiro, perder credibilidade? É o meu nome que eu levei anos para construir, o que eu estou construindo. A origem desse medo, quando ele se disfarça de não ter clientes, não conseguir clientes, é medo da rejeição, é pensamento de escassez. O que que significa isso? Significa que tudo pode dar errado para mim, né? Tudo pode dar errado para mim. Mas como que você faz para desconstruir esse medo, para lidar com ele? A primeira coisa é entender que medo de não ter clientes está ligado com a crença que boa parte das pessoas tem de que o cliente vai chegar, o cliente vai aparecer. Não, meu amigo, o cliente não aparece. O cliente não chega. Você vai atrás dele. Você vai atrás dele como? Você vai atrás dele com processo comercial, treinamento em vendas, um portfólio bem construído.
Tá? O que que é o fracasso? O fracasso não é você dar certo de primeira, é parar antes de dar certo. Porque se você tem um processo bem estruturado, se você busca conhecimento, se você faz passo a passo, como a gente está te ensinando aqui na Live Sniper, é impossível não ter resultado. A pergunta é só quando, não é se você vai ter, tá? E se você para antes de dar certo, naturalmente você vai fracassar. Fracasso é não buscar o conhecimento e o apoio que precisa, é ser arrogante para falar assim: eu não busco esse conhecimento, eu não vou fazer um investimento no apoio, eu não vou buscar com quem já percorreu esse caminho, eu não vou acelerar o meu resultado, porque eu sou autossuficiente. Isso é fracassar. Fracassar é não ter um processo de melhoria contínua, que a gente aqui dentro do Sniper, a gente orienta os nossos mentorados a executar sempre um processo que a gente chama de debriefing. O que é debriefing? É a gente analisar. Eu executo uma reunião de vendas, executo uma abordagem, abordo o cliente para trazer ele para a reunião de vendas e eu vou ver o que funcionou nas minhas abordagens, o que funcionou nas minhas reuniões, o que eu acredito que pode ser melhorado, como que eu faço para eu melhorar para as próximas reuniões, para as próximas abordagens. A gente chama isso de debriefing. O que significa? Eu vou analisar o que foi feito e eu vou buscar oportunidades de melhoria. É assim que eu lido com o medo de não ter clientes. O medo de perder a minha estabilidade. Meu Deus, mas olha, eu tenho salário fixo. E se eu perder o meu salário fixo? Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa: estabilidade não existe. Eu vou te dar exemplos. Meu pai, depois de 18 anos trabalhando numa cooperativa multinacional, numa cooperativa de leite no interior de Minas, construiu um supermercado para eles, se tornou gerente de um posto de combustível deles, era uma pessoa que era considerada como alguém de extrema confiança dentro da empresa. Depois de 18 anos de trabalho, um belo dia foi demitido porque resolveram fechar o setor dele e não viram um outro lugar para realocá-lo. Cadê a segurança? Né? O seu salário não te garante segurança, tá? Se a gente voltar alguns anos antes, lá em 1990, veio um plano Collor lá que confiscou a poupança. Quem viveu essa época sabe do que eu estou falando. Ah, professor, mas eu sou concursado, né? Eu tenho estabilidade, eu tenho garantia. Se eu for concursado, eu vou ter. Será? Será que não vem uma lei? Será que não vem uma mudança nisso no futuro? Você tem como garantir isso? Não tem. Só tem uma coisa que garante estabilidade: é conhecimento e resultado. É eu saber gerar solução de problema das pessoas, eu saber solucionar o problema das empresas, eu saber solucionar o problema das pessoas e eu aplicar isso, eu executar. É isso que gera estabilidade, tá? E às vezes você se apega ao seu salário, se apega ao seu cargo concursado. E tá tudo bem se você quer ser concursado, tá tudo bem se você quer manter o seu salário fixo, mas se você quer realizar os sonhos que uma consultoria em licitações bem feita pode realizar, meu amigo, isso aqui é medo. É medo disfarçado de estabilidade, de segurança. Talvez essa seja uma das formas mais sem vergonhas, mais sacanas de um medo se apresentar, porque ele se apega em algo que é tão importante para você, mas que é tão pequeno em relação ao tamanho, o potencial que você tem com a sua consultoria. Ai, mas eu ganho 10 mil por mês de consultoria, eu ganho 20 mil por mês de consultoria, e está deixando de ganhar 1 milhão com o meu fixo, mas está deixando de ganhar 1 milhão com a sua consultoria. Será que os seus 10 mil, 20 mil, 30 mil fixo pagam 1, 2, 3 milhões que você está deixando com a sua consultoria? Isso é medo. É medo disfarçado de estabilidade. E é o medo, talvez, no formato mais sem vergonha, mais sacana que existe. Porque ele pega em algo que é a sua segurança e brinca com você. Qual que é a origem, né? É a cultura da estabilidade pública como segurança máxima. A cultura, e para quem trabalha como CLT, quem não está como no ambiente público, a cultura da segurança da CLT, da carteirinha assinada, tá? A segurança que você tem é que você nunca vai realizar os seus sonhos se você não se comprometer em vencer esse medo. Se você não entender, meu Deus, esse apego ao meu salário, esse apego ao meu cargo, esse apego, ele é medo. Se você não entende, não tem clareza disso, você nunca vai ter liberdade, você nunca vai ter flexibilidade. Ou as chances de você não ter são absurdas. Você aumenta drasticamente a chance disso nunca acontecer na sua vida a partir do momento que você não desconstrói esse medo. E como que eu desconstruo? Planejamento de transição. Não precisa ser demorado. Ah, vou planejar uma transição para os próximos 5 anos. Não precisa. Tá? Pode ser muito mais rápido que isso, especialmente se tiver apoio. Você pode considerar gerar uma reserva financeira de segurança
Antes, eu fiz isso, eu trabalhei alguns anos, guardei algum dinheiro para que quando eu fizesse a minha transição, eu fizesse ela com menos faca no pescoço. Você não precisa sair do cargo de imediato. Você pode organizar a transição e ainda trabalhar meses no seu ente público, na empresa que você trabalha, e começar como? Em paralelo, atendendo um cliente, negociando os horários que você vai atender esse cliente, os horários que você vai reunir. E olha, não precisa dar um salto no escuro. Basta que você faça essa transição de maneira coordenada e de maneira organizada. O quinto medo é o medo de errar publicamente e até gerar responsabilidade jurídica, né? Ah, meu Deus, e se o meu cliente for punido por confiar em mim? E se ele perder uma licitação? E se eu der um parecer errado? E se eu orientar ele juridicamente de maneira incorreta? Isso pode acontecer, todos nós podemos errar, e não é demérito, não. Aliás, vai acontecer mais cedo ou mais tarde, tá? A origem desse medo, ela vem da consciência de responsabilidade técnica. Você tem responsável, isso é muito bom, tá? Às vezes do medo, do pânico, da responsabilização da cobrança. Ai, meu Deus, e se o meu cliente me cobrar? E se ele perder um dinheiro e me cobrar isso, como que vou fazer? É a minha imagem que vai ser arranhada. Mas só não tem risco de arranhar a imagem, só não tem risco de errar quem não executa, quem enfia a cabeça dentro de um buraco. Como é que eu desconstruo esse medo? Primeira coisa, com método, tá? Por exemplo, os alunos especialistas referência têm uma base sólida, muito forte, têm situações práticas, trabalham em situações práticas, a gente faz hot seats para resolver problemas reais, faz oficinas, faz plantões de dúvidas, quer dizer, eles têm encontro com o professor Matheus Carvalho todos os meses com método, passo a passo. Isso gera segurança para diminuir o risco de errar publicamente, tá? O erro geralmente acontece numa base fraca, tá? A partir do momento que você se dedica, que você trabalha, você tende a ter muito mais segurança. Nada vence o trabalho. O trabalho vai te dar muito mais chance de cometer pouquíssimos erros, tá? Medo de vender, a síndrome do servidor técnico, eu tenho medo de vender, professor, eu não sou vendedor, não aprendi isso, eu não sei me divulgar, eu tenho vergonha de parecer vendedor, vendedor é aquele que não deu certo, eu não quero parecer oportunista, capitalista, tá? Qual que é a origem? É o conflito, às vezes, entre a sua missão pública, o trabalho que você se propôs a fazer, algumas pessoas entram no mercado de licitações e começam a adorar trabalhar nessa área e começam a adorar gerar resultado para a população. E às vezes isso gera um conflito com um posicionamento comercial, e você precisa ter um posicionamento comercial. A falta de um processo comercial passo a passo, venda é técnica, tá? Se eu não tenho técnica, se eu não tenho processo, se eu não tenho treinamento, eu não estou vendendo de forma efetiva. Como que eu desconstruo, tá? Primeira coisa, entendendo que você tem a solução. Venda é solucionar o problema do cliente, não é tentar empurrar para o cliente a minha consultoria, é mostrar para ele que a minha consultoria é a solução do problema dele. A partir do momento que eu gero valor e conscientizo o meu cliente de que eu sou a solução do problema dele, ele passa a querer comprar, tá? Eu gosto muito de fazer uma analogia que é, imagina que o seu carro fura o pneu na estrada de noite e você fica com a família viajando. A única coisa que você quer enxergar naquele momento é o serviço de borracheiro. Ele não precisa te vender, porque tá claro, você tem consciência da necessidade, você tem consciência do problema e você sabe que o borracheiro é a solução para a sua necessidade. É a mesma coisa do mercado de consultoria. A gente mostra para o cliente que a minha consultoria é a solução do problema dele. Então eu não preciso vender, eu simplesmente conscientizo ele de que ele precisa comprar, tá? As empresas licitantes têm a necessidade de consultores, de especialistas. Vender nesse caso é ajudar o seu cliente a resolver o problema dele, é servi-lo. E essa venda é linda, porque quando eu vendo, eu mostro para o meu cliente que eu trago a solução do problema dele, eu estou resolvendo o problema e ele está comprando, eu não estou precisando forçar nada com ele. Venda não precisa ser forçada. O próximo medo é o medo de você perder o equilíbrio na sua vida familiar. Meu Deus, eu já estou sobrecarregado. Será que dá para encaixar mais isso na minha rotina? E se isso roubar meu. Roubar. Aqui, ó. E se isso roubar o meu tempo com os meus filhos? Que horas que eu vou fazer isso? Isso é o medo disfarçado de um equilíbrio. Não, eu preciso ter equilíbrio com a minha família. Geralmente isso vem de uma sobrecarga real, às vezes você já está sobrecarregado. Culpa parental, pais, mães especificamente, às vezes se sentem culpados por
estarem trabalhando muito, o medo de negligenciar a base, a sua preocupação com a qualidade das coisas que você faz, com fazer tudo direito, o perfeccionismo, geralmente vem desses elementos, tá? Como que eu vou desconstruir isso? Entendendo que o tempo, a energia que eu vou colocar nesse projeto é um investimento e ela não é para sempre, tá? Ela vai virar, vai dar bom, vai dar resultado. Por um tempo, ela pode até me exigir um pouco mais, mas vai passar e vai valer a pena, porque eu vou realizar os meus sonhos. E você pode começar pequeno, com um cliente, e depois você vai aumentando. É assim que você não prejudica tanto o lado pessoal, mesmo que num curto espaço de tempo, e ainda consegue fazer com que esse projeto aconteça sem que o medo te paralise. O próximo medo é o medo de abordar o cliente e parecer invasivo. Eu tenho medo, professor, de falar com o meu cliente e parecer chato, parecer invasivo. Como eu começo uma conversa com ele sem parecer desesperado? E se o meu cliente me ignorar, me achar inconveniente? Como, professor, que eu não vou me humilhar? Eu vou ter que me humilhar para vender para o meu cliente? Não, não precisa disso. A origem desse medo é a falta de um modelo de abordagem, de um passo a passo. Eu não tenho técnica, eu não tenho ferramenta, eu não sei fazer, eu não sei como abordar o cliente, logo eu tenho medo, é desconhecido. O medo de rejeição pessoal. E se ele me rejeitar, eu não consigo me sentir, me sentir rejeitado. Como que eu desconstruo isso, tá? Eu desconstruo esse medo, ah, trabalhando, fazendo, tá? Geralmente, você precisa entender que você não está abordando o seu cliente para se vender, você está colocando para ele a solução de um problema que ele tem. Você se coloca como a solução desse problema. Então, você não está tentando vender, convencer ele. Você está mostrando para ele que você é a solução para o problema dele. E aí você precisa entender que o seu cliente, as empresas licitantes precisam mais de você do que você delas. Elas precisam comprar mais a sua consultoria, a sua assessoria, do que você precisa vender para elas. E por que que eu posso afirmar isso? Por dados. Primeiro, quantas empresas existem no Brasil hoje? São milhões. Quantas delas vendem para o governo? Milhões. Quantas poderiam vender e não vendem? Milhões. Quantas perdem licitações e pedidos de reequilíbrio? Milhões. E agora? Quantos consultores você realmente conhece que são especialistas na nova lei de licitações do Brasil hoje, que conseguem solucionar esse problema? São pouquíssimos, meu amigo. São pouquíssimos, meu amigo. Existe muito mais empresas licitantes do que consultores disponíveis. Logo, ele precisa mais de você, mesmo que ele nem se dê conta disso no primeiro momento. O que falta é você dar clareza para ele e utilizar a técnica do próximo. Sabe o que é a técnica do próximo? Quando a gente fala de venda de consultoria, de venda de assessoria, é um funil. Tem muitos possíveis clientes, eu vou converter alguns. Então, logo, se aquele cliente ele virou para mim e falou assim: "Ah, eu não quero, isso não é para mim, tá tudo bem". Eu viro e falo assim: "Próximo, qual que é o próximo da fila?". Eu vou pegar minha lista de prospecção. A gente lá no Sniper, na nossa mentoria, a gente tem um formulário, um documento, um template para que os nossos mentorados preencham a lista de prospecção deles. E a gente ensina para eles como fazer isso de uma maneira muito simples, e eles conseguem colocar em torno de 100 possíveis clientes dentro de um formulário. Então, a partir do momento que ele tem uma lista de 100, ele falou com o primeiro quer, ele grita próximo, essa é a técnica do próximo. O segundo não quer? Próximo. O terceiro não entendeu? Próximo. O quarto não deu? Próximo. E, meu amigo, no meio de 10, 20, 30, 40, vai ter um, vai ter dois, vão ter três que vão querer, tá? Porque vão ter clareza. E se você fizer o debriefing, como eu já orientei vocês, como eu já comentei com vocês, analisar o que deu certo, o que deu errado em cada abordagem que você faz, indiscutivelmente você vai só melhorar o seu processo e vai tender a converter muito mais clientes, tá? E o medo de dar preço, né? Nossa, eu tenho uma mentorada que ela fala assim: professor, eu morro de medo de dar preço, tá? E se você não sabe, professor, como é que eu vou cobrar o meu preço, quanto que vale? Se você não sabe como fazer isso, entra no nosso canal Mentoria Sniper League lá no YouTube, vem nessa live aqui, ó. Live 2, quanto cobrar pelos seus serviços de consultoria em licitações? E assiste essa aula. Foi 1 hora e 45 minutos ensinando várias formas e como que você chega no seu preço justo, no seu preço certo.
tá? E se eu cobrar e ele disser que tá caro demais? E se eu cobrar barato demais e me arrepender depois? Isso é um medo disfarçado. Qual que é a origem desse medo? Insegurança sobre o próprio valor. Você não sabe quanto que vale o seu trabalho. Você tem medo de ser desvalorizado e de ser julgado, das pessoas te julgarem. E tá tudo bem, porque você não sabia disso até agora, mas agora você sabe. E sabe como que você desconstrói isso? Como você resolve isso? É da seguinte forma. Primeiro, tendo clareza para você primeiro e depois dando clareza para os seus clientes da diferença entre preço e valor. Preço é aquilo que você cobra, valor é o que você entrega, os benefícios, a dor que resolve, o problema do seu cliente que você soluciona, tá? E preço, gente, é posicionamento, tá? Preço é posicionamento. O que que significa isso? A Fiat, ela tem vários carros. Mas a Fiat, ela tem um carro chamado Mobi e ela tem um outro carro, a Fiat é dona da Ferrari, ela tem um outro carro ou outros carros chamado Ferrari, tá? Se você entrar lá no site da Fiat, no momento que eu entrei e que eu pesquisei, um Fiat Mobi custa 80 mil reais. É um carro, tá? Carro popular, 80 mil reais, tá? Um Ferrari Daytona SP3 custa 140 milhões de reais e ainda carrega menos gente, ó. Ainda carrega menos pessoas que o Fiat. São dois carros da Ferrari, a mesma empresa, mas ela posiciona, tá? Preço é posicionamento. Eu quero ser commodity, eu quero cobrar mais barato e ter mais volume, ou eu quero ter um preço mais elevado e ter mais qualidade. É escolha, é posicionamento. Quando eu seleciono quais tipos de empresa e nicho eu vou atuar, eu estou me posicionando, tá? E outra coisa, se eu seleciono empresas que são microempreendedor individual, empresas que atuam com licitações de 10, 20, 30, 50, 100, 200 mil reais, é um posicionamento. Se eu escolho empresas que atuam com licitações de 5, 10, 20, 30 milhões, é outro posicionamento. Se eu atuo com empresas, se eu busco atuar com empresas que atuam em licitações em obras, por exemplo, de 100, 200, 300 milhões, é um outro posicionamento. E ó, para de calcular o seu preço com o seu bolso. Não é você que vai pagar o seu preço, é o teu cliente. Calcula o seu preço com base no retorno do investimento. Preço é ROI, tá? Como é que eu calculo um preço? Com base no valor que eu gero para o meu cliente. Qual é o retorno que esse investimento tem para ele? É assim que eu calculo preço. Tá? Ah, professor, não sei como calcular preço. Volta na live 002 que eu ensino como calcular preço nela, tá? Agora, gente, ponto importante, tá? Depois de entender que existem alguns tipos de medo, não há como eliminar o medo, ele vai continuar existindo, tá? Você não precisa não sentir medo, você precisa agir apesar do medo. Então, evita frases do tipo, um dia eu vou vencer esse medo. Será que um dia eu vou conseguir? Eu não quero mais sentir medo. Eu não consigo. A pergunta não é se eu não consigo, a pergunta é como eu vou conseguir? Eu tenho uma mentoranda que eu deixei aqui para eu poder lembrar de comentar com vocês, que ela estava com medo de chamar possíveis clientes para uma reunião. E aí eu virei para ela e falei assim: olha, sabe o que você faz? Primeira coisa, prepara as mensagens, ela ia abordar eles pelo WhatsApp, falei, prepara as mensagens, lista para quem que você vai mandar, copia, cola, fecha o olho, só clica no enviar, fecha o olho e clica no enviar. E ela caiu na gargalhada. Eu falei assim: essa é uma técnica. Segunda técnica, prepara a mensagem, prepara para qual lista, quem são as pessoas que você vai mandar, quem são os empresários, pede alguém, sua irmã, sua mãe, seu esposo, sua esposa, pede alguém, seu filho, sua filha, alguém que você confia, que não vai ter esse problema e que vai mandar para você. Você só fala com ela assim, ó, pega essas mensagens aqui e dispara. E ela vai disparar, ela não vai relutar, pode ter certeza. Ou seja, como que eu faço para lidar com medo? É eu fazendo o que tem que ser feito apesar dele. É eu ir com medo mesmo, tá? Mas eu vou trazer para vocês ainda passo a passo, tá? Como que você executa um processo estruturado de 4 passos para trabalhar o medo e para conseguir vencer o maior inimigo da sua consultoria em licitações. Como lidar com o medo e vencer o medo? Primeiro passo, reconhecendo. Não tem como eu trabalhar, eu tratar um problema que eu não reconheço. Se eu não reconheço que essa minha falta de tempo, essa minha falta de crença em mim mesmo é medo, eu não tenho como resolver esse problema. Segundo, opa,
Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Segundo, tá? Entender o que é o medo. E o que que é o medo? O medo, ele é um mecanismo biológico de defesa. Sem o medo, a gente morreria muito rápido. Ele garante que a gente vai ter uma chance de sobrevivência num mundo tão desafiador e tão complexo. O medo, ele é uma projeção futura de algo, do quê? De uma incerteza. Eu não sei o que vai acontecer, logo a minha mente faz uma projeção futura. E a nossa mente, ela cria cenários. Que tipo de cenários, professor? A maioria de cenários que nunca vão se tornar realidade. A maior parte dos nossos medos não se transforma em realidade, graças a Deus, tá? Só que o nosso cérebro, ele dá muito mais atenção para aquilo que marca mais, e as experiências negativas são as mais marcantes. Por isso que o medo tende a ser muito forte. Por isso que a nossa mente projeta, entre projetar um cenário positivo e projetar um cenário negativo, ela projeta um cenário negativo, porque é o que mais marca ela. Para fazer uma analogia, o medo de fazer a sua consultoria em licitações acontecer, ter resultado e crescer, é como se fosse um guarda no seu portão. Imagina que você tem um portão e tem um guarda lá trabalhando para você. E esse guarda, toda vez que chega algo novo, seja um projeto, uma ideia, a criação da sua consultoria, a expansão da sua consultoria em estrutura, em novos clientes, em outros nichos de mercado, toda vez que você para pensar nisso, é algo novo chegando. Quando chega algo novo, o que que esse porteiro, esse guarda tem que fazer? Ele entra em alerta, ele fala assim, opa, peraí, isso aqui pode dar problema, hein? Vamos verificar quem que é esse sujeito novo que está chegando aqui, tá? Mas o papel desse guarda não é mandar em você, é te alertar. Ele só tem que te alertar. É você quem decide se esse algo novo vai passar por esse portão ou se não vai passar por esse portão. Se você vai colocar em prática ou não. O problema é quando você deixa o medo tomar a decisão por você. Aí não é você que está no controle, você está sendo controlado por emoções irracionais, por uma projeção futura de algo que, na maior parte das vezes, não vai se concretizar. Mas o seu guarda foi lá e paralisou e tomou a decisão por você. O medo, ele aparece quando a gente não tem controle total do futuro, quando pode mexer com a sua imagem, quando exige esforço e posição e quando ele te tira daquilo que é confortável, saiu da zona de conforto, dá medo. Então, o segundo passo é ter clareza, entender o que é o medo para você poder ir para a próxima etapa. Como que eu vou quantificar impactos, que é o nosso terceiro passo? Como que eu lido com o meu medo de montar minha consultoria em licitações? Passo 3, quantificando impactos. Se, se tudo der errado, eu vou morrer? Alguém vai morrer? Eu vou morar debaixo da ponte? Vai faltar comida na minha casa? Meus filhos vão ficar sem escola? Vão ficar sem saúde? Vão passar necessidade? Qual é o real impacto da minha consultoria não dar certo? Qual é o real impacto? E quando eu comparo medos, qual é o meu medo maior, tá? O seu medo maior vai te dizer qual é a atitude que você tem que tomar. Só que quando você não faz esse processo racionalmente, como eu estou te ensinando aqui, olha, eu estou te mostrando passo a passo como vencer o maior inimigo da sua consultoria em licitações. Como vencer o maior inimigo da sua consultoria em licitações. E o terceiro passo é quantificar esse medo e comparar ele com o seu maior medo. Qual o medo maior? Eu vou dar um exemplo meu. Em 2020, eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que investir R$ 75.000 para começar um negócio. E eu tive muito medo, essa é a verdade. Tá? Eu que sustento minha família, eu já tinha um filho pequeno, o Davi, tá? Já devo ter falado dele com vocês, para vocês. Meu pai depende de mim, para quem não sabe, meu pai tem problema de saúde. E eu que cuido dele financeiramente, para ele estar vivo, eu preciso pagar a conta e não é barato, é eu que mantenho, né? Então, eu, ao falar assim, eu preciso investir R$ 75.000, que foi o que eu fiz em 2020, eu precisei lidar muito com o meu medo. Todas essas justificativas de não tenho tempo, de não tenho dinheiro, de todas essas, eu não sou bom o suficiente, elas vieram na minha mente, tá? Só que o que que eu fiz, orientado por um mentor meu, por isso que eu estou orientando isso aqui para você, eu coloquei o medo de dar errado e todos os disfarces possíveis desse medo, comparado com o medo de não ver meus filhos crescerem, de não ter liberdade. Quando eu falo não ver meus filhos crescerem, é porque quem me conhece sabe que eu trabalhava numa multinacional e que eu não tinha a flexibilidade que eu tenho hoje. Hoje eu posso ver meus filhos crescerem a hora que eu decidi ver.
Medo de eu não ter liberdade, medo de eu não ter flexibilidade, medo de eu chegar ao fim da vida e me arrepender. A maior dor do mundo é o arrependimento. E quando eu comparo esse medo de não fazer, de não emprenhar, de não empreender, de não montar o meu negócio, versus os impactos de perder R$ 75.000 que eu não tinha sobrando, tá? De tomar essa decisão, eu fui com medo mesmo e deu certo e funcionou. Montei um negócio multimilionário a partir dessa decisão. Mas por quê? Porque eu quantifiquei os impactos, porque eu comparei com um medo maior. E o quarto e último passo é como é que eu faço para lidar com o medo, tá? Deixando ele mais leve. Depois que eu reconheci, depois que eu entendi o que é e eu quantifiquei esse medo, comparei com o medo maior, eu vou buscar deixar ele mais leve. Como? Buscando apoio, comprando conhecimento. Essa é uma maneira muito efetiva. Ó, professor, quero aprender uma maneira muito efetiva de vencer o maior inimigo da minha consultoria em licitações. Comprando conhecimento. Quem tem tempo para esperar pode comprar conhecimento de curso, de congresso, ler livro, assistir lives como essa, tá? Agora, quem não tem tempo de esperar, quem não quer ficar esperando mais 5 anos, mais 10 anos, mais 20 anos, compra conhecimento mais estruturado, mentorias, consultorias. Eu compro muita mentoria, muita consultoria, porque eu não tenho tempo a perder. Para que que eu vou deixar para faturar daqui a um ano aquilo que eu posso faturar hoje? Para que eu vou deixar para daqui a 10 anos aquilo que eu posso fazer em 6 meses? Tá? Então, quando você compra conhecimento, você tende a estar muito mais assertivo para conseguir vencer esse medo. Meus queridos, deixem nos comentários as dúvidas de vocês, as dificuldades. Eu vou ler, tá? Eu vou ler e vou buscar respondê-los para a gente encerrar, tá? Quem não entrou ainda no nosso grupo do WhatsApp, entra no link snipermentoria.com.br /sniper aula semanal. Lá você vai se cadastrar, vai entrar num grupo no WhatsApp, onde a gente comunica os mapas mentais, os materiais que a gente passa aqui na aula, e a gente também comunica sobre as aulas. Então lá você é avisado, é lembrado dessas aulas, além de receber os materiais que a gente passa aqui. E qual será o tema da nossa próxima live? A próxima live é comigo na próxima quarta-feira e eu vou trazer para você como vender sua consultoria em licitações para empresas licitantes. Passo a passo, etapa a etapa, um método validado que está gerando muito resultado. Gente, essa foi a nossa Live Sniper 004, onde eu trouxe para vocês qual é o maior inimigo da sua consultoria em licitações. Eu trouxe para vocês como esse inimigo se apresenta, como de que esse projeto, esse negócio, a sua na próxima quarta-feira, às 20h30.